Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa na Sala da Terapeuta. Você é muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos falar sobre as crises. Você já passou por crises? Ou está passando por uma crise agora? Está difícil de enfrentar esse negócio de crise? Então você precisa assistir o programa de hoje, que vai dar ferramentas muito importantes para você lidar com as crises. E tudo que é bom para você é interessante que você compartilhe com outras pessoas também. Então compartilhe o nosso programa nas suas redes sociais. Curte aqui a página da Unimídia TV, compartilha também a nossa página para que mais pessoas conheçam sobre esses conteúdos maravilhosos que passam por aqui, inclusive o programa Na Sala da Terapeuta. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e logo você vai ficar sabendo sobre assuntos muito importantes que vão ajudar você a conseguir enfrentar as suas crises e viver muito mais feliz. Não perde, viu? Logo voltamos. Melhor atendimento, serviço, qualidade, variedades de produtos e oferta todos os dias, você encontra nos mercados Multi Fernandes. Aqui, todo dia é dia de economia. Comece a semana de forma saudável, pois nos mercados Multi Fernandes, segunda e terça é dia de feira, com o que há de melhor na horta e pomar. E para quem ama aquele café caprichado, que tal aproveitar as ofertas do pão e do leite na quarta-feira? Oferecemos variedades em pães e outras delícias em nossa padaria. A Quinta do Açougue por aqui é um sucesso. Além do melhor preço, você encontra variedades em carnes e produtos de qualidade e o melhor atendimento. E como se não bastasse, é claro que para o seu fim de semana sempre preparamos ofertas especiais para que você possa curtir com a sua família e seus amigos. Então, não espere mais, venha economizar todos os dias. Você pode nos encontrar no bairro São José, na rua Professor Luiz Fachin, 707, em Caxias do Sul, no telefone 54-3217-1425. Ou também no bairro Santa Lúcia, onde está o Multiferante Express, na rua Jacob Lucchesi, 4565, Caxias do Sul, no telefone 3211-4186. Nos acompanhe também em nossa página no Facebook, www.facebook.com/multifernandes. Multimercado Fernandes, economia todo dia. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniela, vim apresentar então para vocês hoje a Clínica Excelência. Trabalho aqui com as meninas aqui na clínica. Eu faço então a parte de alongamento de cílios, a parte de micropigmentação. E eu vou apresentar para vocês agora a doutora Kátia, que é quem faz os demais procedimentos injetáveis aqui na clínica. Doutora Kátia Antunes. Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Kátia, então eu realizo os procedimentos aqui de botox, preenchimento, faço a parte também dentária, clareamento, obturações, limpezas, tá? Agora eu vou passar então um pouquinho para a Ana falar também dos procedimentos dela. Boa noite pessoal, eu sou a Ana. Eu venho passar para vocês a informação, de que agora o período do frio, da chuva, o período que não tem sol, é o melhor período para tratar as terríveis manchinhas, que se chama melasma. Esse período de inverno, a gente utiliza ácido, então é um período que não tem sol, é o melhor período para a gente tratar os melasmas. A Clínica Excelência está situada na rua Andrade Neves, 985, no bairro Exposição, esquina com a 18 do Forte. Agendamentos pelo telefone 3538-4441. A gente espera vocês. Qualidade, compromisso, eficiência e excelência em mármore. Conheça a Marmoraria Romave. O diferencial está na qualidade dos produtos aliado aos melhores preços. Executa todos os tipos de acabamento, utilizando o que há de mais moderno no mercado de mármore. Com uma linha de produtos vastos, oferece ladrilhos para pisos, revestimentos para paredes, tampos, colunas, pias, lavatórios e acabamentos diversos, com uma política de qualidade focada em satisfazer plenamente o desejo dos clientes, cumprindo com todos os requisitos exigidos e sempre com o compromisso contínuo de aprimorar a qualidade dos nossos produtos e serviços.
A Marmoraria Romab tem tudo para atingir a perfeição e a execução de cada projeto. A beleza da natureza, aliada à tecnologia, consolidou a qualidade e o sucesso da nossa empresa. Localizada na rua Wilson Manuel Valerim, número 390, centro, ao lado da farmácia AC Farma, em Balneário Gaivota, Santa Catarina. Para mais informações, ligue 48 3420 0988 ou 48 998 327905. Romab, excelência em mármore. Caxias do Sul tem um ponto certo. Restaurante e Pizzaria Ponto Certo. O lugar ideal para você que gosta de comer bem. Aberto diariamente para almoço com self-service. Com 36 variedades de salada, entre elas frutas. 12 de comida, 12 de pizza e 5 de sobremesa. E não para por aí. Agora você conta com produtos coloniais. Entre eles, pães, cucas, salame e queijo. Atendemos das 11 às 14h30 para almoço, das 11 às 19 para a venda de nossos produtos coloniais, de segunda a sexta-feira. No sábado, das 11 às 16 horas. Ponto Certo. Venha conhecer esse novo sabor. Localizado na rua Marechal Floriano, 959, no centro de Caxias do Sul. Olá, seja muito bem-vindo a mais este programa na Sala da Terapeuta. Eu sou a Franciele da Silper e todas as semanas nós estamos aqui juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre um assunto muito importante que certamente vai fazer diferença na sua vida. Já quero agradecer aqueles que têm acompanhado semanalmente os nossos programas, têm curtido, compartilhado, têm mandado suas mensagens e também as sugestões de assuntos. Então, se você ainda não curtiu nem compartilhou, nem deu pra gente a sua sugestão de assuntos, sinta-se completamente à vontade. Este programa é feito pra você, pra trazer pra você qualidade de vida. E hoje, por falar em qualidade de vida, vamos falar sobre enfrentamento de crises. Tenho percebido lá no meu consultório algo muito comum nesses últimos dias. As pessoas têm ido até lá reclamando e falando: Fran, tem estado muito angustiado, muito ansioso ou ansiosa por conta da crise. E fala sério, gente, crise é um negócio que tira a gente do nosso centro mesmo, do nosso equilíbrio. Porque a crise geralmente vem no momento que você não espera. E parece que ela sempre acerta o momento que nós estamos despreparados para enfrentá-la. Por isso, o programa de hoje vai dar para você ferramentas, vai instrumentalizar você para conseguir lidar com as questões das crises. Uma coisa bem importante já para a gente começar. Ouço muitas pessoas me falarem: Fran, eu sou uma pessoa ansiosa. Você sabe o que é a ansiedade? A ansiedade é sim uma patologia, uma doença que pode ser causada pelo sofrimento excessivo por coisas que ainda não aconteceram. Sabe quando a sua preocupação está lá no futuro? Tá lá e as coisas nem aconteceram e parece que você já sofre com essas coisas que nem aconteceram? E se tem uma coisa que gera na gente ansiedade, é não saber o que vai acontecer depois. É não saber como administrar o que vai acontecer depois. Por isso que a crise é algo que realmente gera muita ansiedade. Pelo fato de não saber o que fazer e como fazer com este depois. Você já parou para pensar que a crise, quando ela vem, como eu falei anteriormente, parece que ela geralmente vem no momento em que você não está pronto para ela? Deixa eu te contar por quê. As crises, elas mexem na nossa zona de conforto. Todos nós, eu e você, nós temos um espaço, um lugar em que é uma zona confortável onde nós ficamos, em que não exige demais da gente, não exige muito do nosso comportamento, nem muito do nosso jogo de cintura ou da nossa habilidade de administrar algumas situações. A zona de conforto, como o próprio nome diz, ela é confortável. Se tem uma coisa que a crise vem e faz quando ela vem, é mexer com a sua zona de conforto.
E muitas pessoas, quando tem essa ansiedade, essa crise que vem e mexe com a zona de conforto, aparentemente elas ficam perdidas e não sabem muito bem o que fazer. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre as crises. Elas são importantes. Como assim as crises são importantes? Sim, as crises são importantes. Porque é no meio das dificuldades, é quando você é forçado a ter que olhar para uma situação de uma forma diferente, é quando você é desafiado a se inovar, a recomeçar, é que você cresce. Não sei se você já ouviu falar sobre Coco Chanel. Coco Chanel foi uma famosa estilista. E ela dizia algo muito interessante, ela falava que o nosso crescimento não acontece nos nossos momentos de sucesso, mas acontecem nos nossos momentos de fracasso. É quando você falha, é quando você se sente sem forças, que você precisa buscar força em algum lugar e que isso gera crescimento para você. E a crise, ela tem justamente esta habilidade. É quando a crise vem, é que você se obriga a se mexer dessa zona de conforto e buscar uma solução. É claro que a crise, ao mesmo tempo que ela é boa porque faz com que você cresça e se renove, ela também gera muitos desconfortos. E por isso já preciso explicar uma coisa bem importante para você. As crises, elas acontecem por dois motivos. Preste muita atenção agora. Por dois motivos. Existem motivos que são motivos que não estão no teu controle. Como, por exemplo, você perder um emprego, uma crise financeira no país, a morte de alguém que você ama. Muitas pessoas passam por crises por conta destes acontecimentos. Acontecimentos que estão fora do controle dessas pessoas. Mas as crises também acontecem muitas vezes porque somos negligentes. Veja bem, deixa eu explicar bem uma coisa para você agora. Ao mesmo tempo que a crise te faz sair da zona de conforto, você precisa entender que quando você é negligente e por conta da sua negligência você vive em crise, você está gerando problemas para você. E aí não é só se obrigando a sair da zona de conforto, mas você está atrasando a sua vida, os seus planos e o seu desenvolvimento. Então preste bem atenção no que eu vou explicar para você agora. Existem muitos problemas e crises na sua vida que você vive, e são a maioria deles, porque você é negligente na administração de algumas áreas da sua vida. Por exemplo, frequentemente eu recebo lá no meu consultório casais com crises de relacionamento. Você acha que essas crises de relacionamento aconteceram assim, do dia para a noite? Você acha que essas pessoas simplesmente acordaram em crise no relacionamento e de uma hora para outra já não tinha mais comunicação, o envolvimento sexual já não acontecia mais, a intimidade do casamento muito menos, a compreensão e o companheirismo do dia para a noite eles simplesmente desapareceram? Não, não é assim. Esses casamentos que entraram em crises, eles foram devagarinho, a cada dia, por negligência dos cônjuges, gerando esse afastamento. E a crise no casamento, ela veio. Eu já atendi muitos pais lá no meu consultório, pais de adolescentes, que quando os filhos chegam na adolescência, eles até chamam os adolescentes de aborrecentes, porque parece que não conseguem lidar com esses filhos. E aí estão em crises com os filhos. Só que muitas vezes essas crises acontecem, não foi de uma hora para outra, foi ao longo do tempo. Enquanto essas crianças foram crescendo, os pais não valorizaram a companhia delas. Os pais não criaram laços com essas crianças. E eles cresceram, se tornaram adolescentes. E agora os pais já não eram tão próximos e sim, estão em crises. E elas acontecem. Sabe essa crise que às vezes você tem em relação à sua vida? Que parece que tá tudo ruim, que você tá fora do lugar, você tá fora do centro, parece que tá tudo ruim à sua volta, tudo estranho, tudo esquisito. Parece que o trabalho não tá bom, na igreja não tá bom, em casa não tá bom, parece que tá tudo ruim. Você acha que você acordou do dia para a noite assim? Não mesmo. Você a cada dia, pouco a pouco, foi se deixando de lado. Você a cada dia, pouco a pouco, foi negligenciando a sua saúde física, foi negligenciando a sua saúde emocional. Pouco a pouco você foi negligenciando a saúde dos seus relacionamentos. E de repente parece que tudo ficou cinza. Tudo ficou sem graça. Parece que nada mais tem sabor, tem cor, tem gosto para você. Portanto, você precisa entender que as crises que são geradas por negligência da sua parte, elas não só fazem com que você saia da zona de conforto, mas essas crises que são geradas porque você é negligente, elas atrasam a sua vida.
E você precisa ser inteligente, você precisa olhar para frente. E no próximo bloco você vai receber dicas de como você pode fazer para evitar essas crises por conta da negligência. As únicas crises que nos movem a nos mexer e sair da zona de conforto são aquelas que acontecem por conta de as situações em que nós não temos controle. Mas aquelas que acontecem porque você foi negligente, essas geram problemas para você e você precisa resolver. Não tenha medo de resolver. O fato de você encarar a crise é importante. E por que eu estou falando de crise agora? Nós estamos passando por um momento no nosso país, e não só no país, no mundo, em que a crise ela chegou. Nós estamos vivendo atualmente de uma forma diferente, em que nunca antes tínhamos vivido. Eu nunca antes tinha feito encontros online, ou então palestras online, ou ainda encontrar auditórios grandes com pessoas sentadas de formas bem afastadas, usando máscaras. Talvez os seus filhos até então nunca tinham perdido um ano letivo por conta de uma doença, de um vírus. Você talvez reduziu o seu salário, reduziu o seu tempo de trabalho. Você está vivendo um momento de crise agora e talvez você esteja assustado com isso. Essa crise de agora é uma crise que está fora da sua zona de controle e ela vai te fazer crescer se você prestar atenção nos detalhes do que pode ser feito. Mas observe algo importante, esta crise agora que acontece fora do seu controle revela algumas coisas interessantes. Ela revela momentos em que você foi negligente. Ela revela momentos em que você deveria ter dado atenção a algumas coisas das quais você não deu. E isso te proporciona o crescimento. Por exemplo, talvez muitas pessoas agora, nesse momento, estão muito preocupadas com a questão financeira. E aí, talvez você não tenha reservas do seu dinheiro, do seu salário para conseguir lidar com essa situação. Então agora vem uma dica bem importante para você. Talvez você tenha sido negligente na administração das tuas finanças. E a crise agora que chegou fora da tua zona de controle, ela mostra isso para você. Então o que você tem que fazer? Seja inteligente, aprenda, modifique, faça algo diferente, dê os passos que você precisa para mudar. Existe um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o autor do livro, Stephen Covey, ele vem falando pra gente algumas coisas bem interessantes. Ele fala que existem pessoas que são proativas e pessoas que são reativas. As pessoas reativas são aquelas que agem de acordo com o ambiente. As pessoas reativas são aquelas que só cumprimentam uma pessoa se aquela pessoa cumprimentar primeiro. Elas não são muito responsáveis pelas ações delas. O que elas fazem? Elas dizem assim, eu não consigo fazer dieta porque lá na minha casa ninguém faz dieta junto comigo mesmo. Ou então elas falam, eu não gosto do meu trabalho porque afinal de contas o meu chefe não vai com a minha cara. Assim agem as pessoas que são reativas. Elas só reagem a coisas que estão acontecendo à volta delas. Mas o autor do livro, ele dá pra gente uma dica bem importante. Ele fala sobre as pessoas proativas. As pessoas proativas são aquelas que, mesmo diante dos estímulos do ambiente, elas escolhem agir de uma forma diferente. Elas entendem o poder que há no livre-arbítrio. Elas cumprimentam alguém, mesmo que essa pessoa não as tenha cumprimentado. Porque independente da pessoa cumprimentar ou não, elas decidiram agir dessa forma. Isso faz parte de quem elas são. As pessoas proativas, elas entendem as responsabilidades que elas têm e o peso que há nas escolhas que fazem. Você já parou para pensar o peso que existe nas escolhas que você faz? Você já parou para pensar que as escolhas que você faz, elas não envolvem só o momento em que você está escolhendo, mas elas vão ter consequências para depois, para outros dias e talvez para a vida toda? Recordo-me, é nesse momento em que muitas vezes dei aula para os adolescentes, fui professora por 9 anos. E quando conversava com eles sobre essa questão de escolhas, quantas vezes lhes alertei dizendo que, às vezes, 5 minutos fazendo o que não deve pode gerar uma consequência para a vida toda. As pessoas proativas entendem que as escolhas que elas fazem refletem não só naquele dia, mas nos próximos dias. Reflete não só nelas, mas nas pessoas que as envolvem também. Esta é uma característica das pessoas proativas, pessoas que são responsáveis pelas suas escolhas. E são as pessoas proativas que diante da crise encontram forças. São as pessoas proativas que diante da crise não ficam se sentindo vítimas. Já falei para você em outros programas sobre o problema de se sentir vítima. Quem se sente vítima não resolve os seus problemas, porque não tem como
você ser vítima e superar uma situação difícil em que você esteja passando ao mesmo tempo. Não se sinta vítima. Existe uma frase muito famosa do Sartre que ele diz assim pra gente: não importa o que fizeram pra você, importa o que você faz com o que fizeram pra você. Você percebe a riqueza dessas palavras? Você percebe que o fato de você ficar reclamando da economia, do presidente, do seu chefe, da sua família, do país, do governo, o fato de você ficar reclamando de todo mundo, isso impede que você haja? Porque enquanto você fica perdendo tempo reclamando, você não tem tempo para pensar no que você pode fazer para sair da crise. Porque o nosso cérebro, ele se concentra em uma coisa de cada vez. E esta coisa de cada vez que você precisa se concentrar é aquilo que vai levar você a sair da crise. Por isso, entenda que é muito importante você dar os passos que eu vou dar para você a dica no próximo bloco. Portanto, fique ligadinho, preste muita atenção, que no próximo bloco nós teremos ali tópicos bem importantes do que você precisa levar em consideração para superar a crise. Você sabia que a Anhanguera faz parte de um dos maiores grupos de educação do mundo? Pois é, ela integra o Grupo Croton, que é líder no desenvolvimento e na aplicação de tecnologias educacionais e conta com um modelo de negócio abrangente, atendendo desde o maternal até o mestrado. A Anhanguera nasceu em 1994, com a missão de formar e capacitar jovens estudantes para o mercado de trabalho. Hoje, está presente em todo o Brasil, com mais de 50 unidades e mais de 250 polos de educação à distância. Seja nos laboratórios, em sala de aula ou fora dela, você aprende na prática o que o mercado de trabalho exige de um jeito dinâmico e interativo. Na Anhanguera, você ainda pode optar por ensino presencial. Nele, o aluno convive com professores experientes e desenvolve o relacionamento com os colegas desde o início do curso. Além de cursar algumas disciplinas em um ambiente virtual de aprendizagem. Esse formato possibilita o aprendizado autônomo, com uma rotina diferente dos estudos, mediada pelo uso de tecnologias da informação e comunicação, muito valorizadas pelo mercado de trabalho. Modalidades EAD. Semipresencial. Nele, o aluno faz as atividades online e vai à unidade até 3 vezes por semana para assistir às aulas ao vivo e interagir com a sua turma, 100% online. Com ele, o aluno tem o apoio do tutor online e vai até a sua unidade apenas para as avaliações semestrais. Além disso, a Anhanguera também oferece cursos livres de curta duração, que podem ser convertidos em atividades complementares ou usados como apoio em disciplinas específicas. Material de suporte exclusivo, com acesso a milhares de livros, estudos e publicações através da biblioteca virtual e do app Saber. Tudo é constantemente atualizado e pode ser acessado a qualquer hora e lugar. E ainda tem o canal Conecta, um portal exclusivo que faz a ligação entre o aluno e o mercado de trabalho. Analisa o perfil profissional por meio de pesquisa comportamental, ajuda a elaborar o currículo e oferece vagas de emprego que são automaticamente relacionadas com os alunos cadastrados para encaminhá-los para a entrevista. O feedback das empresas permite a melhoria constante do ciclo de aprendizado. E você ainda tem vantagens exclusivas para viabilizar seu ingresso na faculdade. Viu só? Na Anhanguera você conta com benefícios exclusivos para ingressar no curso ideal, adquire conhecimento e dá aquele empurrão no seu futuro profissional. Na hora de abastecer, não tenha dúvida, venha para os Postos Fernandes, o melhor atendimento da cidade. Para trocar óleo ou abastecer e além de ter a melhor conveniência
Venha conferir! O Posto Santa Lúcia, localizada na rua Jacob Lucchesi, no número 4565 do bairro Santa Lúcia, tem uma super novidade para você. Tanto para abastecer como para comprar no Multi Express, você pode utilizar o app AME Digital. Com o AME Digital, você ganha 10% em cashback de volta. Isso mesmo, 10% de cashback de volta para a sua conta. Mas não para por aí. Também tem novidade no Posto Margarida, localizada na rua José Aloysio Bruger, no número 1333, no bairro Jardim América. Você abastece através do app Shellbox e ganha 15 centavos de desconto por litro em até 3 abastecimentos por placa. Além disso, você pode aproveitar as delícias da cafeteria Blake Fest Fernandes. Com uma grande variedade de lanches, bebidas e opções de café elaborados, além da soda italiana. Nos Postos Fernandes, qualidade e preço baixo é de verdade! Tá querendo construir ou reformar? Já andou muito por aí procurando as melhores ofertas? Vem para a América! Temos ofertas em todos os setores da loja. Veja nossas promoções. Lâmpada 9 watts de R$ 9,90 por R$ 6,90. E tem mais. Ducha Sublime Zagonel de 120 por R$ 99,90. Um refresco para a sua vida. Agilidade para o seu dia. Parafusadeira Wonder de 314 por R$ 269. Venha para a nossa nova loja. Aqui tem promoção todo dia. É Rua Conde Deu, 1168, bairro Bela Vista. Telefone 3228-7112. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do nosso programa desta semana. Estamos falando sobre as crises e no bloco anterior nós conversamos que existem algumas formas, né, que nós temos de ver a crise, de entender o porquê que ela acontece. Você aprendeu hoje que ela pode acontecer por 2 motivos. Ela pode acontecer porque você foi negligente ou ela pode acontecer por motivos que estão fora da tua zona de controle. Quero reforçar nesse bloco mais uma vez sobre a importância de você evitar comportamentos que sejam negligência da sua parte, que gerem problemas para você e que vão resultar em crises. Porque toda vez que você precisa parar para corrigir esses erros por conta da negligência, ele acaba tirando de você tempo de vida, acaba tirando de você tempo para conseguir resolver e relacionar-se com as pessoas à sua volta, enfim, porque você acaba ficando absorvido por aquela situação em que você está enfrentando. E para isso, o programa de hoje vem para trazer luz para você sobre essa questão do enfrentamento das crises. É importante que você saiba que as crises elas sempre existirão. É impossível que alguém exista neste mundo sem passar por crises. Eu e você sempre, a todo momento, ou se não a todo momento, mas em alguns momentos da nossa vida, nós estaremos passando por crises. Crises de diferentes formas. Crises por conta do relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, crises por conta do nosso relacionamento com as pessoas, algumas pessoas até mesmo têm crises no relacionamento com Deus, crises na forma como nós administramos nosso dinheiro, enfim, as crises elas fazem parte da nossa vida. Desde quando entrou o pecado no mundo, a crise passou a fazer parte dessa existência humana. Originalmente não era para ser assim, mas por conta da entrada do pecado nesse mundo, gente, nós vivemos num ambiente que foge o ideal de Deus e por conta disso as crises estão presentes. Você gostando ou não, você aceitando ou não, você concordando ou não, de vez em quando você vai passar por crises. Existem crises que são inevitáveis, como eu já expliquei para você, mas existem aquelas crises que você pode evitar. Existem aquelas crises que são geradas por comportamentos negligentes da sua parte. E agora, neste bloco, eu quero passar para você 3 dicas ou 3 pontos importantes para você pensar no seu dia a dia sobre o que você pode fazer para enfrentar essas situações e evitar ao máximo as crises no teu dia a dia. Lembrando que é importante que você saiba, nós sempre enfrentaremos, em um momento ou outro da vida, nós passaremos por situações de crise. É claro que quanto mais inteligente você for na administração dos seus relacionamentos, relacionamento com você mesmo, relacionamento com as pessoas,
o seu relacionamento, a sua administração das suas coisas, das suas finanças, enfim, você vai evitar muito essa questão das crises. Mas, como eu falei para você, é importante que você anote, inclusive, estas dicas que serão passadas aqui, que elas com certeza farão toda a diferença na sua vida. A primeira delas, preste muita atenção. Existe um historiador muito famoso da atualidade, o Leandro Carnal, e ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim pra gente, que nós somos sócio majoritário da nossa própria vida. Você já parou para pensar o quanto essa frase é rica, interessante e importante para você? Você é o sócio majoritário da sua própria vida. O que isso significa, afinal de contas? O sócio majoritário, ele não manda em tudo numa empresa, mas ele manda em quase tudo. Ele não tem controle exatamente de tudo, mas ele tem controle de muitas coisas. Você precisa entender que você é o sócio majoritário da sua própria vida. Você precisa entender, e aqui eu reforço mais uma vez, o peso das escolhas que você faz. Você precisa compreender o resultado dessas escolhas na sua vida. Porque muitas pessoas estão culpando a mãe porque a minha mãe não me amou quando eu era criança, culpando um ex-marido que o abandonou há um tempo atrás, culpando um filho que é ingrato e fica culpando todo mundo e não entende que o fato de querer estar feliz e ser feliz é uma escolha que eu faço. Muitas pessoas imaginam e pensam assim, Fran, eu quero ser feliz, eu quero muito ser feliz. Mas a felicidade é uma coisa assim mágica, que vai acontecer assim, no estralar de dedos e você vai acordar bem. Existe uma neurocientista muito famosa atualmente, Rosana Alves, ela escreveu o livro A Neurociência da Felicidade e ali ela fala pra gente que a felicidade é uma questão de escolha. Você sabia disso? Muitas pessoas vivem dias pesados, dias difíceis, porque elas escolhem reclamar, escolhem não estar contentes com nada, escolhem ser sempre críticas, escolhem não valorizar os relacionamentos, elas escolhem. E às vezes estar perto dessas pessoas é pesado. É pesado porque elas acabam se tornando pessoas chatas, porque elas trazem junto com elas um ambiente, um clima, uma coisa pesada. Por quê? Por causa da forma como elas olham para a própria vida. E a forma como eu olho para a minha própria vida é a forma como eu vou agir, é a forma como eu vou existir nesse ambiente em que eu estou vivendo. Por isso é importante que você entenda, você é o sócio majoritário da sua própria vida. Você precisa entender quais escolhas você está fazendo. E aqui eu quero retomar algo importante que eu disse para você antes, que é a frase do Sartre, que eu falei no bloco anterior. Não importa o que fizeram para você, importa o que você vai fazer com isso. Tem gente que se apega a vida toda, porque há uma dor, há um trauma, algo do passado. E nesse momento aqui não quero falar nada de uma forma assim de menosprezar a dor que você sente, talvez por um abandono, por um trauma do passado. Mas se você tem um trauma, um abandono ou algo assim na sua vida que fere você, que machuca você, vá se resolver. Entende? Se você é cristão, busque a Deus. Mas se você é cristão, também busque um profissional e vá fazer terapia. Uma coisa muito comum que eu vejo no meio cristão, as pessoas acreditam que por serem cristãs, elas não devem fazer terapia, pelo contrário. Deus dá sabedoria aos profissionais, aos terapeutas, aos psicólogos, para ajudar você a enfrentar esses problemas, essas crises que você tem. E tem muita gente hoje sofrendo, porque não vai se resolver naquilo que precisa ser resolvido. Todos nós, gente, carregamos traumas. Os nossos pais, eles erram com a gente e erraram. Erraram não porque queriam errar. Erraram não porque queriam acabar com a sua vida. Erraram querendo acertar, mas erraram. Por exemplo, vou dar um exemplo para você de consultório. Esses dias eu recebi um jovem lá e ele tinha uma reclamação muito grande. Porque a minha mãe me abandonou. Eu fui abandonado pela minha mãe. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe me deixava em casa e ela ia trabalhar. E eu lembro que a minha tia, ele contando, né? A minha tia morava no mesmo terreno que a gente e a minha tia que cuidava de mim, a minha mãe sempre me abandonou. E um dia eu chamei essa mãe pra gente poder conversar. E aí essa mãe, contando pra gente a história, ela dizia que pagava a tia para cuidar desse menino, para ter essa atenção
com ele porque ela tinha que trabalhar, ela era mãe solteira e ela queria dar para esse menino tudo do bom e do melhor, o melhor que ela podia oferecer. Então ela gastava muitas dessas horas no trabalho. Aí que quando a gente senta para olhar a situação de uma forma mais ampla e entender, quando você para pegar esse trauma, essa dor que você tem e desmembrar e abrir e entender o que está acontecendo e resolver a sua vida, os seus problemas, isso é libertador. Então não fica apegado a uma dor, a uma angústia, a um problema, a um abandono, a uma separação, a um divórcio, a uma traição, a vida toda. Você entende isso? Porque se você fica apegado, porque o meu marido, a minha esposa me traiu, e você carrega esse negócio para sempre, você deixa de viver. Porque Fran, eu passei por muitas dificuldades na minha infância. Se isso fere você, vá se resolver. Vá para a sala de um terapeuta e vá resolver a sua vida. Mas não deixe de viver. Não deixe de viver, porque é sua responsabilidade. Fran, mas a minha mãe, há 10 anos atrás, falou tal coisa para mim. Ok, isso difere, então vá se resolver, porque você é o sócio majoritário da sua vida. Porque você não foi você que causou os traumas para você, mas você o responsável por ir resolvê-los. Você entende isso? Então para de ficar muitas vezes se colocando na cadeira da vítima. Eu sei que é duro ouvir isso, eu sei que é muito duro ouvir isso, mas eu tô falando pra você porque esse é o caminho. Não é mágica, gente, é escolha, é decisão. Resolva, se resolva, dê os passos que você precisa para que você seja feliz. Pare de ficar preso a situações que te impedem. Lembra que você é o sócio majoritário da sua vida. E se você não se entende como sócio majoritário da sua vida, como o principal responsável por resolver todas essas situações que te envolvem, se você não se vê desta maneira, desta forma, sabe o que acontece? Você acaba entrando em muitas crises. Crises com você mesmo, crises na sua existência, crises porque você acaba tendo algumas inseguranças. E aí você acha que as pessoas falam tal coisa para você porque estão rejeitando você e muitas vezes não tem nada a ver com as pessoas estarem rejeitando você. É porque você mesmo se rejeita. É porque você mesmo tem as suas inseguranças. Então o fato de você ser o sócio majoritário da tua própria vida, isso faz com que você seja livre. E esse é um presente que o Deus Altíssimo dá para você, chamado livre-arbítrio. A condição de poder fazer as suas escolhas. Pensa se Deus não desse para você a condição do livre-arbítrio. Alguém causou um trauma na sua vida, você passou por algo muito difícil na sua vida e você não tem a liberdade de poder ir se resolver. Mas não é assim, não é assim. Você tem essa liberdade, então utilize de uma forma positiva. Não esqueça, você é o sócio majoritário da sua vida. Um segundo ponto muito importante que você precisa lembrar dentro desse assunto que nós estamos trabalhando no programa de hoje é que a vida passa muito rápido. Você já parou para observar o quanto realmente a vida passa rápido? Há um verso bíblico no livro de Salmos, capítulo 144, verso 4. Ali o autor bíblico fala que a nossa vida é como a sombra e os nossos dias são passageiros. Ele compara a nossa vida ao sopro e os nossos dias passageiros como a sombra. Você já parou para observar que isso é uma realidade? Veja bem, mesmo neste ano em que nós estamos passando por um momento de crise, pandemia e várias dificuldades no nosso dia a dia, enfim, mesmo passando por uma situação assim, você já observou o quanto nosso tempo está passando rápido? Você já observou o quanto esse ano está passando rápido? Você já parou para pensar, para perceber o quanto os nossos dias correm muito mais rápido do que nós podemos imaginar? Você já levou em consideração esse ponto de extrema importância? Nossa vida passa rápido e às vezes você empurra a sua vida para passar um pouquinho mais rápido. Deixa eu te explicar como. Quantas vezes você acorda de manhã, vai para o seu trabalho pela manhã e você vai para o trabalho não vendo a hora que chega o final do dia para você voltar para casa? Ou então você começa a sua semana esperando ansiosamente pelo final da semana porque você não aguenta mais trabalhar durante a semana. Quantas vezes você começa o seu mês esperando pelo final do mês porque você na semana seguinte quer receber o seu salário? Quantas vezes você começa o seu ano já esperando o final do ano para que você possa ter ali as suas férias e descansar? E quantas pessoas que eu conheço que
que começam a vida de trabalho, dizendo que vão enfim descansar e conseguir viver quando estiverem de fato aposentados. E aí você pega essa vida que é rápida, que é muito rápida, e você empurra ela para passar um pouquinho mais rápido. Você sabe que a nossa vida ela começa com um sugar o ar, né? Um inspirar. Assim começa a nossa vida. E ela vai se terminar com o seu último suspiro. E entre o primeiro e o último suspiro, ali aconteceu e acontece a sua vida. E a Bíblia mesmo diz pra gente que a vida mesmo são pouco tempo, porque depois que passar ali 60, 70 anos, depois disso é canseiro e enfado. Ou seja, a nossa vida passa realmente rápido. E aí no livro de Salmos, novamente, o autor bíblico vem falando pra gente que nós precisamos aprender a ter um coração sábio para vivermos os nossos dias com sabedoria. Entenda que a sua vida passa rápido. E ao compreender a brevidade dessa vida, leve em consideração aquilo que de fato importa. Leve em consideração aquilo que de fato faz a diferença nessa vida que passa tão breve. Como eu já comentei com vocês há alguns programas atrás, existe um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E neste livro a autora comenta pra gente 5 arrependimentos que as pessoas apresentam ao final da vida. E um desses 5 arrependimentos é justamente esse: não se fizeram felizes, ou seja, não aproveitaram os dias. Eram pessoas que estavam sempre reclamando, estavam sempre querendo viver o dia de amanhã, angustiados, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o que ia acontecer amanhã, esquecendo-se do hoje. E nós vemos diversas vezes na Bíblia o nosso próprio Deus, as palavras de Jesus falando: olha, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Não fiquem ansiosos, não fiquem angustiados. 1 Pedro capítulo 5 também fala sobre isso. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Calma, vive o teu dia, um dia de cada vez. Não se preocupe com o amanhã, planeje o amanhã. Mas não se preocupe com o amanhã. Entenda que os teus dias passam rápido. Valorize aquilo que de fato importa. Porque quando você está em face da morte... Deixa eu contar uma coisa para você interessante. Quando você está em face da morte, ali nós pagamos uma conta. A conta de como nós vivemos. Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas morrem sozinhas. Estão pagando a conta de relacionamentos que elas não valorizaram ao longo da vida. Muitas pessoas morrem com doenças terríveis e muita dor. Estão pagando a conta por não cuidarem da saúde ao longo da vida. Muitas pessoas morrem em angústia. Estão pagando a conta por não cuidarem do emocional ao longo da vida. Diante da morte, nós pagamos um preço. E esse preço é pago porque nós somos negligentes muitas vezes. Então, o fato de você entender que a sua vida passa rápido, e sim, ela passa rápido, faz com que você valorize os seus dias. Por isso, é importante que você tome este passo, que vai fazer toda a diferença na sua vida. E a última dica desse nosso programa, ela é: não seja um bonsai. Você sabe o que é um bonsai? Um bonsai é uma arvorezinha pequenininha que não cresce. O bonsai é uma árvore que, se você plantar e permitir que ela cresça, ela vai crescer e se tornar uma árvore grande e frondosa. Mas o bonsai, ele é impedido de crescer, ele é amarrado, ele é podado e ele vira uma arvorezinha pequenininha. Tem potencial para crescer, mas não cresce. Muitas vezes você é um bonsai, sabia disso? Você tem potencial para crescer, mas permite que algumas coisas te amarrem e te impeçam de crescer. Sabe o que geralmente amarra você e impede você de crescer? Aquilo que você pensa sobre você mesmo. E esses pensamentos que nós temos muitas vezes são ensinados lá atrás pelos nossos pais. Portanto, se você tem pensamentos sobre você que não são pensamentos positivos, se você tem pensamentos sobre você que não enaltecem, que não enobrecem, que não te fazem bem, é importante que você aprenda a deixá-los para trás. Aprenda uma nova linguagem sobre você. Os nossos pensamentos são formados pela nossa linguagem. Então aprenda uma nova linguagem sobre você. Tenha um olhar carinhoso e misericordioso sobre você. Com certeza vai fazer toda a diferença nos seus dias se você tiver esse olhar diferente. Aprenda que você tem condições sim de crescer. Você tem condições sim de dar os passos que você precisa, de alcançar o que você gostaria. Talvez vai dar trabalho, mas todos nós passamos por esse processo. Mas lembre-se que você tem potencial. Se você fizer essas 3 coisas que eu comentei com você agora nesse segundo bloco, muitas das suas crises serão superadas e, melhor ainda, muitas delas serão
evitadas. Portanto, o programa de hoje se dedicou a estender para você uma forma diferente de olhar para situações de crise. Uma forma diferente e dar instrumentos para você conseguir lidar com elas. Por isso, se você quiser, assista novamente o programa, volte, assista, anote, coloque em prática no seu dia a dia as coisas que você ouviu aqui. E eu tenho certeza absoluta que os teus dias passarão a ser mais leves e você vai ter paz. Depois você me conta como foi esse processo. Muito obrigada pela sua participação, por ter ficado comigo até agora no finalzinho do programa. E eu espero sinceramente que o conteúdo de hoje alcance a sua vida de uma forma muito especial. E fique ligado que semana que vem nós temos mais um programa na Sala da Terapeuta. Fiquem todos com Deus e até mais.